Caraca, fazia uns 20 anos que eu não tocava um rebolo. Esse rebolo da Contemporânea, olha que lindo esse rebolo. É só um dos instrumentos que eu tinha falado pra vocês, que eu tinha comprado com o apoio de vocês, com o dinheiro do Apoia-se. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você que, por favor, se não é inscrito ainda, se inscrever no canal, certo? Ativar esse bendito sininho, porque talvez eu vou lançar outro vídeo hoje também. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ministra Damares, aquela ministra que, se vacilar, é a mais polêmica do governo Bolsonaro, não por ela em si, mas mais pelo que os outros falam dela. Porque no final das contas, essa mulher aí está sendo uma das mais competentes desses ministérios até agora. Vamos prestar bem atenção nessa mulher aí, porque essa mulher não é fraca não. Só isso que eu queria dizer, é nóis. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ministra Damares. E essa ideia dela de que as crianças possam estudar em casa é uma ideia que não é novidade pra ninguém. Pode ser que seja um pouco novidade aqui no Brasil, mas em outros países isso parece que é coisa bem normal. Atualmente, a legislação não deixa que você possa dar aulas para o seu filho em casa. Aliás, você pode dar aulas para o seu filho em casa. O que você não pode é tirar ele da escola e que ele tenha uma educação só em casa. O que a ministra quer fazer é, num primeiro momento, por uma medida provisória, poder colocar isso em prática, e parece que isso, se eu não me engano, só dura 120 dias, aí vai para o Congresso e o Congresso decide se vira lei ou não. A ideia é simples. A ideia é que o pai ou a mãe possa ensinar, dar aulas de verdade para o seu filho. A ministra alega que se o pai ou a mãe conseguir ficar de 2 a 3 horas dando aula para o seu filho, que ele vai ter um entendimento maior sobre o assunto melhor do que na escola. E aí entra o ponto que normalmente quando você conversa com alguém sobre esse tipo de assunto, a pessoa fala, mas a criança vai ficar antissocial, a criança precisa de outras crianças para conviver, isso e aquilo. E eu concordo em partes com isso. É bom vocês entenderem o seguinte, quem está chegando agora talvez não saiba, mas quem já é mais velho de canal e praticamente viu o crescimento do Jamal, que é o meu filho do meio, viu que desde sempre eu estou sempre ensinando as coisas para o Jamal, eu estou sempre dando aula para o Jamal. No meu caso, eu dou mais aula de vida e de matemática. No caso da minha esposa, não. Minha esposa, como que quem fez faculdade aqui em casa, é ela que arrepia nos estudos aqui com ele. Mas como isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando o Jamal estava na terceira ou quarta, acho que foi na terceira série, ele sempre teve gibi, muito por causa do ferro velho, porque chega bastante gibi no ferro velho. E ele sempre ficou lá, comendo os gibis e tal, e a gente, pô, o Jamal é o cara, ele lê pra caramba, tal, não sei o que. Um belo dia, eu falei pra ele ler pra mim. E ele lia muito mal, tá ligado? Muito mal, do tipo, parecia que ele não sabia ler. Foi quando a gente teve a consciência de que tinha alguma coisa errada com o Jamal. Um pouco antes, acho que foi já no finalzinho da segunda série dele, ele já sabia multiplicar. Já sabia a tabuada de 1 ao 9, mas por quê? Porque eu fazia ele sentar todo dia e falar toda a tabuada pra mim. Mas eu não fiz ele decorar porque eu tinha medo de que ele decorasse e ficasse que nem eu, por exemplo. Se você perguntar pra mim quanto que é 4 vezes 8, eu não consigo te bater de lata quanto é. Na minha cabeça eu fico 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, entendeu? Até chegar no 8. Por quê? Porque eu decorei. Lógico que hoje em dia eu já consigo. 8 vezes 4, 32. Ou então eu fico invertendo. Se você falar quanto que é 4 vezes 8, na minha mente eu faço 8 vezes 4. Eu cresci na base do decoreba. Já pro Jamal não, eu ensinei, ó, Jamal. Então você quer fazer quanto que é 4 vezes 5, você tem que fazer o 4 5 vezes, entendeu? 4 mais 4 mais 4 mais 4. É assim que você vai chegar aqui, 4 vezes 5 é 20. Então ele, muito novinho, já conseguia chegar na tabuada. Aí quando ele saiu da segunda, foi pra terceira, aí eu falava assim, aí Jamal, o que você aprendeu hoje e tal? Aí ele falava assim pra mim, pai, eu já aprendi a tabuada do 1. Porra, a tabuada do 1, Jamal, é 1 vezes tal. Ele falou, não, mas é o que o professor deu, a tabuada do 1, às vezes ele dava a tabuada do 2. Falei, mas isso aí um dia eu conversei com o professor dele numa reunião, chamei de canto, falei, professor, pô, tem uns alunos aqui que já sabem a tabuada toda, porque aprenderam em casa, tal, o caso do Jamal, o caso do... Ele tinha uns outros amiguinhos também que já sabia, tinha uma outra menina que sabia já dividir. Aí, professor, não, pai, acontece o seguinte, a gente tem aqui, a sala, se eu não me engano, tinha 25 alunos, aí tinha mais ou menos uns 6, 7, ou seja, a minoria, que não estava conseguindo acompanhar. Então, ao invés do pessoal dar um reforço para eles tinham que meio que atrasar os outros que estavam mais avançados. Isso pegou forte em mim. Isso foi nesse dia que eu cheguei na minha esposa, a gente conversou, eu falei, meu, isso não é legal, mano. Por quê? Porque, tipo,
Como vocês sabem, eu mexo com ferro velho, eu mexo com sucata, e eu carrego muito em prédio de boy, entendeu? Uns prédios ricaço mesmo, prédio que o condomínio é tipo 3, 4 pau mês. Tem uns que chega até mais que isso. E eu vejo como é a educação dos moleques que tem um dinheiro melhor. E não é desse jeito, vocês sabem disso, vira e mexe, chega livro do Etapa, chega livro do Objetivo, livros que eu dou aqui no canal. Entendeu? Muita gente já pegou livro lá no depósito. E minha esposa olhou aquilo e falou, não, a gente precisa pegar mais firme com ele e tal, porque mais pra frente ela quer botar ele numa escola melhor. Lógico que se a situação nossa melhorar, entendeu? Porque uma escola melhor não é nada barata. Aliás, uma escola melhor, às vezes está custando mais do que uma faculdade. Olha que loucura isso. E ele começou a ter aulas em casa mesmo. Até que chegou um ponto em que o Jamal sabia mais, isso, ó, essa gritaria que vocês estão ouvindo aí, a molecada lá embaixo, inclusive o Zé Ruela brincando lá embaixo. Até que chegou um ponto em que o Jamal ele sabia mais, porque minha esposa dava aula pra ele, e eu, só que minha parte é só matemática, do que o que ele estava aprendendo na escola. Aí você pensa assim, pô, negão, então pra que você tá mandando seu filho pra escola ainda? Eu sinceramente acho a escola super importante, não só como um lugar para você aprender matemática, português, história e seja lá o que for. Eu acho a escola importante pela convivência em sociedade. A ministra até deu o exemplo, falou, não, ele não é só na escola onde ele vai ter amiguinhos, ele pode fazer um curso, ele pode, sei lá, fazer um inglês em algum lugar. Ela até deu o exemplo que ele pratica esporte, o Jamal também, o Jamal anda de skate, o Jamal pratica karatê. O Jamal tem amigos aqui no prédio, como essa gritaria que vocês estão ouvindo aí. Então ele vive em sociedade, mas a escola é um tipo diferente de sociedade. Como por exemplo, muita gente diz pra mim que foi autodidata, que aprendeu fora da escola. Mas eu entendo que a escola funciona como um treino pra vida em sociedade. Porque na escola você vai passar 3 a 4 horas num local só. Quando você estuda em casa não é a mesma coisa. Minha esposa quando dá aula pro Jamal, ela senta na nossa cama, senta com o Jamal e ali ela ensina o Jamal. Quando eu estou ensinando o Jamal, por exemplo, agora eu estou ensinando para o Jamal porcentagem. E o porquê da porcentagem? Quando eu aprendi porcentagem foi super difícil. O Jamal já pegou assim, ó. Simplesmente porque eu expliquei para ele que porcentagem é a conta que foi inventada para te enganar. Foi desse jeito que eu falei para ele. Jamal, sabe o que é porcentagem? Porcentagem é a conta que foi inventada para te enganar. É uma conta que faz com que os números diminuam, mas na verdade estamos falando de quantias grandes. Fui lá e ensinei porcentagem para ele. Eu ensinei para ele o que é lucro líquido e lucro bruto. Eu ensinei em como ele investir, como ele comprar uma coisa por um preço e por quanto ele deveria vender e por que ele deveria vender a tal coisa. Eu ensinei para ele que na hora da venda tinha que estar relacionado ali a experiência dele, tinha que estar relacionado o quanto ele demorou para ter aquela coisa, deu tudo isso. Mas aí o nosso contexto é diferente. Às vezes eu dou essa aula pro Jamal, eu tô na perua, indo carregar num prédio ou indo entregar alguma mercadoria. Mas essa não é a vida real. Essa é a vida real, lógico, do autônomo. Mas se um dia o Jamal quiser entrar num emprego, um emprego não é desse jeito. Eu vivia falando isso pro Kaique também, porque eu morria de medo de que o Kaique, quando era mais novinho e vinha comigo trabalhar no ferro velho e tal, ele olhasse a minha realidade e achasse que aquilo era só aquilo que existia. Nossa, o meu pai, ele acorda cedo, ele tem o horário dele, ele às vezes para tomar o café na hora que ele quiser, ele assiste o desenho dele para tomar um café, ele almoça a hora que ele quiser. Mas o mundo real não é assim. O mundo real do autônomo é desse jeito. Mas se ele entrasse numa empresa, por exemplo, ele tinha que chegar lá às 8, sair meio-dia, almoçar, voltar 1 hora e depois ficar até às 4, de repente sentado de frente para uma tela de um computador. A escola está te ensinando isso. A escola está te ensinando que o professor, quando está ali na sua frente, ele não é só um professor. Ele também é uma espécie de autoridade. É por essas e outras que eu sempre falo para o Jamal que quando ele entra na escola, o professor está ali não só para ensinar ele, mas ele está ali para me representar. Aquele ali é o pai dele ali durante 4 horas. Ou seja, todo o respeito que ele deve a mim, ele deve ao professor, porque ele está me representando naquele momento. Eu lembro que há uns tempos atrás eu assisto um canal chamado Ideias Radicais, que aliás é muito bom, e ele até comentou sobre isso e falou que o certo, os pais podiam ter que ter esse direito, tal, não sei o quê. E eu lembro que na época eu ainda pensei, nossa, que cara babaca, mano, nada a ver tirar a criança da escola e dar aula. Mas depois que eu vi o avanço do Jamal, e o Jamal, às vezes as pessoas olham assim, que nem agora, ele aprendeu a falar todos os estados do Brasil por ordem de região. E aí quem olha, vê, a pessoa fica, nossa, como o Jamal é inteligente,
tal, não sei o que. Aí eu pergunto uma conta de raiz quadrada para ele, ele responde. Pergunto uma de porcentagem, ele responde. Calcula o metro quadrado das coisas, o metro cúbico. Aí as pessoas olham assim e falam: nossa, seu filho é muito inteligente, negão, parabéns, não sei o que. Eu falo: não, meu filho não é inteligente, meu filho é uma criança comum. Se dependesse dele, o negócio era brincadeira e skate o dia inteiro. Eu é que obrigo ele a sentar a bunda numa cadeira e só levantar depois que aprender. Eu concordo com a ministra Damares e concordo que as pessoas tenham que ter a liberdade de poder fazer isso. E hoje essa liberdade não existe, o Supremo vetou isso daí em setembro ou outubro do ano passado, agora eu não me lembro direito. Mas eu concordo também que essas crianças sejam submetidas a uma prova, e a mesma prova, não é uma prova diferente, a mesma prova que as crianças que estão no ensino normal sejam submetidas. O Ministério da Educação vive falando que a educação da escola particular, o MEC, vira e mexe eu vejo esse comercial, porque a grade é isso e aquilo, a educação na particular e na pública é a mesma coisa, mas eu garanto para você que não é. E eu digo isso baseado nos livros que eu vejo chegar lá no Ferro Velho, os mesmos livros que eu dou para vocês quando chegam. Eu garanto para vocês que o filho dos playboy, quando eu falo playboy, não estou falando de um jeito pejorativo, estou falando playboy, a galera que tem um pouco mais de renda, entendeu? Esses moleques estão numa escola muito superior à escola estadual ou da prefeitura. Talvez exceto a do Céu, a escola de céus. Aqui em São Paulo a gente tem um negócio chamado Céu, que pra mim é a escola perfeita. Qualquer dia desses eu quero mostrar pra vocês dentro de um céu, pra vocês verem como toda escola deveria ser daquele jeito e vai saber por que não é. Então é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desse assunto. Eu concordo com a ministra, mas eu concordo só na parte da liberdade. Acho que todo pai deve sim ter essa liberdade de ensinar o seu filho em casa. Mas para garantir que esse pai está fazendo esse serviço direito, a criança deve ser submetida numa prova. Beleza? Então é isso, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.